Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando então continuidade aos estudos e comentários da nossa obra básica, o Livro dos Espíritos. No vídeo de hoje estaremos aqui em especial falando sobre letargia, mortes aparentes, sonambulismo, dupla vista. Já ouviu falar em algum desses fenômenos? Já aconteceu com você alguma vez ou conhece alguém que já aconteceu? Bom, nós estaremos vendo o que a doutrina espírita tem a nos dizer a respeito desses estados, né? Estaremos aqui comentando então as perguntas de 422 até a pergunta de 455. Elas discutem bem profundamente a respeito desses processos. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça essas leituras, as suas anotações, suas reflexões, e depois venha para cá para que juntos possamos finalizá-las. Na certeza de que Deus é amor e o que Ele nos quer é que nós amemos uns aos outros, vamos estudar para cada vez amar uns aos outros ainda mais? Bom, iniciando os nossos comentários, vamos definir algumas coisas bastante interessantes aqui. Primeira coisa, sobre a questão das palavras, né, que talvez podem ser um pouquinho difíceis, né, como letargia, catalepsia, né? Vamos definir esses processos. Bom, a letargia, né, uma pessoa letárgica, é um estado de inconsciência profunda. Para a gente entender melhor esse estado, seria como se a pessoa estivesse dormindo, ela está dormindo, então ela o corpo dela não responde a nada, né, ela está praticamente ali, praticamente não, ela está imóvel, inconsciente, mas é muito comum, quando ela volta à consciência, ela falar: olha, eu ouvi tudo que vocês falaram. Olha, eu percebi tudo que vocês estavam comentando. Eu senti vocês me tocando. Apesar do corpo estar todo ali intacto, ali, parecendo que ela realmente estava morta, ela falou: olha, eu ouvi tudo, eu senti tudo, eu vi tudo que vocês fizeram. Mas como que você viu? Você estava de olho fechado? Não, eu vi. Você estava com uma roupa assim, 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 assim. Fulano veio aqui, ele estava assim. Você estava de olho fechado. Tem muitos, não é raro, isso é muito comum. A catalepsia é um fenômeno da inconsciência por partes de algumas partes do corpo, como assim, ao invés de ser completo, como na letargia, na catalepsia pode acontecer da pessoa parar de falar, parar de ouvir, parar de ver, parar de andar, né? Ela tem alguma imobilização de alguma parte, de algum sentido dela. Isso é a catalepsia. E mesmo assim, tendo essa imobilização, ela ainda registrar aquilo. O que Allan Kardec nos coloca, e isso é muito interessante, é que através desses fenômenos, a gente consegue ali ter uma prova incontestável da existência da alma. Nossa, eu chego a arrepiar. Como assim? Através dessa experimentação e através do estudo desses fenômenos, a gente consegue observar o seguinte: mas peraí, você estava de olho fechado, como que você viu? Como que você viu? É porque não foi o olho físico que viu, foi o olho da alma. Mas você estava em estado letárgico, como que você ouviu? É porque não foi o corpo que ouviu, foi a alma. Ou seja, o corpo como instrumento, há algo a mais do que o corpo. Vocês entendem a profundidade disso? Allan Kardec nos fala, e isso para nós cientistas é algo muito interessante, que estudar a alma, que nós aqui estamos todos unidos e às vezes fica difícil separarmos as coisas, mas estudar a alma está aí, nesse processo onde acontecem esses fenômenos. Um outro fenômeno também que não tem muito ligado com a questão da mediunidade, né? Isso é uma questão que é válido sempre destacar. Mediunidade é a capacidade do intercâmbio entre nós e o mundo dos espíritos, né? E quando a gente fala, por exemplo, de sonambulismo, o sonambulismo é um fenômeno onde a gente dorme. Lembra que a gente comentou que ao dormirmos, no vídeo anterior, né? Nós abrimos a porta para o céu e a nossa alma se desprende então do nosso corpo e ela vai então passear. O sonambulismo é um efeito que é muito comum a gente ouvir esse termo, chamado de termo anímico. Tem um vídeo do Divaldo Franco muito interessante, convido vocês a assistirem, se vocês digitarem no YouTube. Divaldo Franco, sonambulismo, onde ele explica bem detalhadamente isso,
que ele fala que quando ele era criança, ele tinha disso de falar algumas coisas e de não lembrar, de levantar e ficar andando, ir pro meio da rua. E como resolver isso, como educar esse processo sonambólico, né? E ele fala sobre a importância do preparo antes de dormir, da questão de fazer aquela oração, de fazer uma reflexão, de pedir para que ao dormir que a sua alma caminhe para bons caminhos, vá para bons lugares. Lembra que a gente comentou no vídeo anterior a importância, e isso os espíritos nos convidam a refletir. Se nós soubéssemos o impacto que o nosso sono tem na nossa vida, nós começaríamos a ter um outro olhar sobre ele. E como eles nos falaram isso, nós devemos ter um outro olhar sobre o nosso sonho. E aí ele nos convida a refletir que, muitas das vezes, esse processo sonambólico também permite o estudo da alma. Por quê? Lembra que quando a gente fala da questão da alma, quando ela volta, devido ao estado muito grosseiro dos nossos sentidos, do nosso corpo, dos nossos órgãos, pode ser que ela não se manifeste por completo. Lembra que a gente falou sobre a limitação que o nosso estado corpóreo coloca na manifestação da nossa alma? E aí ele nos convida a refletir a questão do seguinte: é comum que a gente não lembre. Então, dentro desse processo, o que nós queremos aqui dizer com uma situação e convém a reflexão? Vamos lá. O que é a morte? Morrer, efetivamente. Morrer é quando ocorre realmente o rompimento desse fluido, dessa energia, dessa conexão da alma com o nosso corpo. Quando isso acontece, dá-se o fenômeno de morte. Porém, se isso não acontece, a nossa alma ainda está ligada no nosso corpo. Podem acontecer as situações da morte aparente, como, por exemplo, o caso da letargia. Como a alma ainda está ligada, pode acontecer a questão do sonambulismo. Entendem? Então, esses são fenômenos ligados com essa questão que nos mostra esse desacoplamento que acontece. E aí vem uma questão muito, muito interessante. Quando a gente para pensar sobre todas essas questões. O que nos une a nossa alma ao nosso corpo é um fluido. E dentro dessas perguntas, para quem assistiu o filme Nosso Lar, deve ter visto bastante essa questão, que diz o seguinte: a morte é quando esse fluido cósmico universal, esse fluido vital, ele se esgota, ocorre então um rompimento. Mas ele fala que através do pensamento, através de força magnética, um passe, por exemplo, esse fluido pode ser recarregado. Ele pode recobrar as suas forças, ele pode ser aumentado e permitir maiores conexões. Olha que interessante isso. Então convém a gente refletir sobre a importância do nosso pensamento, a importância da nossa oração, a importância de um passe. No filme Nosso Lar 2, tem uma parte do filme onde eles retratam uma situação parecida disso, que era uma pessoa que estava praticamente no seu leito de morte, né? E ela então recobra as suas energias. Não só este exemplo do filme Nosso Lar, mas quantas as situações nós temos de pacientes que estavam em leito de morte, ele fala, olha, dessa noite do hospital ele não passa. Está praticamente esgotado, já não respira mais, como diriam os médicos, né? Só por um milagre. E aí realmente o milagre acontece. E o que a doutrina espírita nos vem explicar é justamente essa reposição de fluido. E isso é uma questão muito interessante. Por quê? Da mesma forma que pode ser reposto, pode ser retirado. Ah, então alguém tira o fluido vital de mim? Sim, nós mesmos. Através dos nossos hábitos, como por exemplo, tudo aquilo que vai diminuindo a expectativa de vida. João, como assim? Fumar, consumo demasiado de bebida alcoólica e a falta de atividade física, né? O sedentarismo, uma falta de alimentação adequada. Tudo isso vai diminuindo esse fluido universal no nosso organismo e pode fazer com que a gente se desprenda de maneira antes da hora, digamos assim. É o que a gente chama do suicídio indireto. Você valoriza muito a sua vida, mas fica depreciando o seu corpo, depreciando o seu altar e vai antecipando aquilo que então demoraria mais tempo. Por isso que nós devemos cuidar daquilo que nós ingerimos,
tanto aqui quanto aqui. E também cuidar, né, das nossas forças físicas através de uma atividade física, da nossa higiene, enfim. Então, quando nós pensamos a respeito desses processos, do sonambulismo, da letargia, da catalepsia, dessas mortes aparentes, né, que acontecem, são fenômenos bastante interessantes que nos mostram esse desprendimento da alma. E eu gostaria de ler aqui uma frase do Allan Kardec que elucida muito bem isso. Pelos fenômenos do sonambulismo, a providência, ou seja, Deus, a vida, enfim, nos dá a prova irrecusável da existência e independência da alma e nos faz assistir ao espetáculo da sua emancipação, ou seja, desse desligamento que acontece. Olha que interessante a gente pensar sobre isso. A gente fica muito curioso sobre o processo do fenômeno da morte, se essa alma continua ou não continua, e ele nos explica justamente essa questão através desses fenômenos, que a gente deve então observá-los, estudá-los, né? Convém muito refletir sobre isso. Por fim, porém não menos importante, gostaríamos aqui de fazer alguns comentários a respeito da dupla vista. A dupla vista, às vezes, nós ficamos com aquela ideia, né, da segunda visão. Poderíamos aqui falar da sensibilidade. De acordo com os espíritos superiores, essa dupla vista, essa sensibilidade, ela é desenvolvida mediante a depuração e a evolução do espírito. Como assim? Basicamente, a gente poderia dividir aqui em 3 estágios, entre o menos e o mais evoluído nessa questão da dupla vista. Como assim? O que seria essa dupla vista? O espírito grosseiro, muito material ainda, muito denso, ele não tem percepção de nada. Ele vê as coisas ali e tudo mais e tal, e acha que vê só aquilo e ponto. À medida em que ele começa a evoluir o seu espírito, a expandir a sua consciência, ele começa a ter coisas do tipo: gente, vai acontecer alguma coisa ruim aqui. Nossa, esse ambiente tá pesado, tem alguém aqui pensando em fazer coisa ruim. Nossa, aquela pessoa... Ou seja, começa a ter uma sensibilidade e começar quando a gente fala de dupla vista, é a ver, a sentir pelos olhos da alma. E os espíritos superiores nos explicam que essa capacidade ela está atrelada com a evolução do espírito. À medida que o espírito vai depurando os seus sentimentos, que ele vai melhorando, evoluindo e estudando, ele passa a se tornar cada vez mais sensitivo. E isso dentro da ciência é muito comum, né? E também em algumas culturas, falarmos de uma questão de uma região aqui perto do nosso cérebro, né? Que é o córtex pré-frontal, que é justamente a região onde ocorre o processamento dessas sensações, que para pessoas é muito interessante, tem estudos científicos que mostram pessoas como, por exemplo, budistas, que dedicam bastante ao desenvolvimento do seu lado espiritual, mostram que essa região do cérebro é muito desenvolvida. E é interessante, né, que fica perto dos olhos, então realmente representaria a ideia do terceiro olho, essa dupla vista, enfim. E o estado, à medida em que a gente vai então evoluindo, que a gente vai depurando, chegaria num estado que já é até difícil de imaginar, mas nós conseguiríamos ver as coisas como elas são. Eles nos explicam que durante essa caminhada da evolução dessa dupla vista, e que é inconfundível, são situações do tipo assim. Por exemplo, a pessoa vem aqui fisicamente, fisiologicamente, na cara dela, digamos assim, tá tudo tranquilo. Você olha e fala assim, de boa. A pessoa que tem a dupla vista, ela vem e fala assim, essa pessoa aí, ela vai tentar não me enganar. Essa pessoa aí vai fazer algum mal. Ou, nossa, essa pessoa aí, ela é uma pessoa muito bondosa. Nossa, essa pessoa aí é ter essa capacidade, essa sensibilidade. Só que ele comenta, então, João Vitor, eu tenho isso, viu? Eu olho assim, minha dupla vista tá começando, menino, nem te conto. Eles falam, cuidado. Principalmente no estado de desenvolvimento, ainda mais no início, é muito falho. E é nos colocado como prova, como meio da gente verificar se a gente está sabendo verificar ou não isso. Por exemplo, é muito comum nós ouvirmos frases do tipo assim, meu santo não bateu, porque eu vi a aura daquela pessoa, nossa, a aura daquela pessoa, nossa senhora. Cuidado, tudo bem, você pode ter sentido isso, não negue isso, mas analise, observe. Por quê?
se o seu estágio de dupla vista ainda não é muito depurado, pode acontecer falhas. Uma situação que me veio aqui, e eu gostaria de comentar isso com vocês, é a respeito do Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico. Tem uma situação, acho que eu já devo ter comentado em outros vídeos, que é bastante curiosa. O Chico, ele tinha praticamente quase todas as mediunidades. Né? Se vocês procurarem na internet, também tem vídeos dele falando sobre sonambulismo, enfim. E tem uma passagem bem interessante, que eles comentam que o Chico e seus companheiros estavam andando, se eu não me engano, em Pedro Leopoldo, e passou pelo Chico um mendigo, um pedinte, do outro lado da rua. E o Chico, ao olhar para aquele pedinte, ele atravessou a rua e foi diretamente conversar com ele. E ficou ali conversando e tudo mais, e abraçou e vá com Deus, meu filho. E aí os companheiros ali observando aquela situação, Chico, você foi doar alguma coisa? Foi ver se ele queria alguma coisa? E o Chico disse, meus amigos, se vocês soubessem, ele está na última encarnação dele aqui na Terra. Aquele é um espírito evoluidíssimo. Ele veio para cá a pedido, porque faltava ele entender a dor e o sofrimento de passar por momentos de dificuldades na miséria. E ele então, aquele espírito então pediu para que ocorresse isso. O Chico contava. Como que ele conseguiu ver isso? Como que ele olhou para aquele mendigo e viu o coração dele, viu a alma dele? Dupla vista. É a capacidade em que espíritos muito evoluídos, muito desenvolvidos têm de poder olhar mais do que a casca, mais do que o corpo, mas é penetrar o coração. E quantas vezes em várias tradições nós vemos exemplos de pessoas assim. Pegamos também o exemplo de Jesus. Quantas vezes, né? Praticamente todas as vezes, né? Jesus não via o corpo, mas via a alma. Ele identificava ali. Talvez era uma pessoa com azedume, mas que a alma ali queria o bem. Ou talvez ali, o exemplo do vaso, né? Em que o vaso por fora todo bonito, todo muito limpo, mas por dentro sujo. Então eles nos explicam que chegam a situações e aí eles falam que é inconfundível. Quando a gente, por exemplo, a gente pensa assim, é fácil a gente enganar os seres humanos porque a gente engana através do corpo, né? Deixa eu me arrumar aqui, deixa eu falar bonito, deixa eu ter uma expressão correta. Mas no mundo espiritual, a nossa essência, os nossos sentimentos, as nossas intenções, elas não podem ser enganadas. Elas não podem ser modificadas. Você é aquilo que você é. E essa dupla vista justamente coloca a distinção entre espíritos que estão caminhando ali para o lado egoísta, que querem obter situações para o seu próprio prazer, ou para aqueles que realmente querem melhorar e querem realmente evoluir. Bom, através dessas reflexões, espero que tenham plantado aí várias sementinhas. Deem mais uma estudada, reflitam mais sobre o assunto, tem muita coisa para falar a respeito desses fenômenos que são muito curiosos, muito interessantes. Mas aqui, repito mais uma vez, nas palavras de Allan Kardec, esses fenômenos dão ali para nós um bálsamo de luz de nos mostrarmos que existe a alma, que ela é independente ao corpo. E isso é muito interessante. Então, cabe aí uma reflexão para aqueles que querem provar a alma, que querem trazer a união da crença com a ciência, né? Por que não começar então a estudar fenômenos desse tipo? Bom, espero então que essas reflexões possam ter te trago novas visões e novos pontos de reflexão. Um beijo no seu coração e te vejo no próximo vídeo.